com várias pessoas ao mesmo tempo. Bem-vindos, meus irmãos do YouTube. Minha alegria também de compartilhar com vocês o Evangelho da graça de Deus. A mim, que sou o menor de todos, visto que eu não sei falar, foi-me dado este privilégio de pregar a insondável riqueza de Cristo. Bom, o tema da nossa mensagem é a lei do Espírito da vida. Está em Romanos capítulo 8, versículo de número 1 e 2. Olha lá. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 2. Porque a lei do Espírito da vida, esse é o tema, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Vamos fazer uma breve confissão de fé. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais na carne, de fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Esta manhã, eu tenho a plena convicção de que esta palavra vai gerar cura na mente, vai iluminar os olhos e alimentar o nosso espírito. Para isto, é importante que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E o povo da graça de Deus aqui e pela internet reunidos, digam amém. Amém. Meus amados irmãos, eu sei da tamanha responsabilidade que me foi dada. Com tanta gente mais qualificada, com tantos doutores aí, pessoas que se dizem doutores em teologia, mestres, a mim, a difícil tarefa de um homem com a 4ª série, lábios pesados, ter que desmistificar o que a igreja durante anos a fios trouxe como mensagem de evangelho, e esta mensagem aprisionou, colocou medo, e eles têm uma só visão: a lã e a gordura do povo. E eu tenho dito reiteradas vezes: queira Deus que os céus me ouvem esta manhã. Se houver uma lei nesse país que proíbam as igrejas de tomar dízimos, todas as igrejas vão fechar a porta, porque o que move eles estarem com a porta aberta é a ganância, é o bolso dos filhos de Deus. Esses dias estão contados, porque a pregação do Evangelho, em especial o ano de 2019, vai sacudir esse país. Assim como Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, começou com 11, porque um deles estava ali para enganar, para atrair, e ele fez uma revolução. Assim ele fará através das nossas vidas. O Evangelho será aberto, vidas serão edificadas, algemas serão partidas, porque os filhos de Deus, que eles tratam como ovelhas, aqui nós não chamamos de ovelhas. Eu não te recebo aqui como ovelha, pela internet eu não recebo vocês como ovelha. Ovelha faz parte de gados marcados. Deus não trata com animais, com gados. Deus trata com filhos. Deus vos trata como filhos. Eu recebo vocês como filhos. E como filhos vocês são herdeiros. Então, o Evangelho será aberto nessa nação. Evangelho não é aberto. O que é aberto dentro das igrejas é livro de Samuel. Você chega na igreja e o pastor diz: abra a tua Bíblia em Samuel, abra a tua Bíblia em Sansão, em 1 de Reis,
Abra lá em Salmos. A teologia da prosperidade está fundamentada em Salomão. Olha, vai encher os teus celeiros. Mas eu não quero Salomão. Eu não quero Davi. Eu quero o Evangelho do Cristo ressuscitado. Eu quero Evangelho. Boas, Evangelium, do grego, significa boas novas, boas notícias. E estas boas notícias aconteceu da cruz para cá, não antes. Então, se eu convido você a vir a uma reunião, não é te convidar para ir à igreja. Se alguém me convidar para ir à igreja, está me convidando para ir à religião, porque igreja não é um local, igreja não é paredes, igreja não é templo, porque Deus não habita em templos. O templo que Deus habita é você. Você é o templo do Espírito Santo. Deus está na tua vida, você recebe? Glória a Deus. Então eu não posso te chamar para ir à igreja. Eu tenho que te chamar para se reunir como igreja. Nós não estamos na igreja, nós estamos reunidos como igreja, porque nós somos a igreja de Cristo, do qual Ele é o cabeça. Não existe pastor presidente, não existe fundador da igreja. A igreja foi fundada por Ele na cruz. Nós somos o seu corpo e Ele é o cabeça. Então isto são boas novas. Então quando alguém me chama para me reunir como igreja, eu não posso levar você para o Velho Testamento. Ora, se Ele fez um novo, por que é que você quer me apresentar o velho? Ora, aquilo que foi envelhecido caducou, não serve para mim. Ora, eu tenho um carro 1938, ganhei uma boa grana, trabalhei, juntei, vou comprar o carro 2019, vou usar o de 1938 quebrado? Isso não faz sentido. Ora, se Cristo fez um novo testamento, como é que eu vou viver o antigo? Então, se me levar para o antigo, vai me mostrar condenação, vai me mostrar a alma que pecar, morrerá. Se me levar para o antigo, vai me mostrar que eu sou o pecador. Se me levar para o antigo, vai me mostrar diabo vindo atrás de mim, destruindo a vida de Jó. Se me levar para o antigo, vai me mostrar Malaquias 3:10. E as pessoas dizem, mas não está na Bíblia? Está na Bíblia, mas caducou, não serve para mim. O que serve para mim é o novo. Se você abrir o novo, eu aceito o que tiver ali. Se no novo mandar eu mergulhar de cabeça lá da Estátua da Liberdade ou do Empire State, eu mergulho. É novo, é para mim. Se lá no antigo falar que se eu sentar num banco de ouro, ainda que seja um banco de ouro, é no antigo, para mim não dá, é antigo, é velho. Ué, mas é banco de ouro, mas eu não estou contra Cristo? Está no velho? Não é para mim? Ah, então quer dizer que o senhor prefere pular de cabeça lá no Empire State, porque é novo? Claro, se é novo, ele manda pular, eu pulo. Ele me sustenta com as suas mãos. É Ele que mandou. Ele que mandou. Então, Evangelho foi pregado pelo apóstolo Paulo. Pedro, Tiago e João eram pregadores do evangelho da circuncisão. Eles pregavam ainda Jesus de Nazaré, pregavam batismos, pregavam jejum. Paulo, quando se converteu debaixo da tutela de Pedro, Tiago e João, que eram considerados colunas. Paulo ainda ficou debaixo dessa dinastia. Depois então Paulo foi separado, arrebatado ao terceiro céus, e lá, no terceiro céus, Paulo ouviu a palavra que deve ser vivida pelos crentes cristãos da graça de Deus. Chama-se Evangelho da Graça. E olha o que esse homem trouxe como revelação. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora. Não é antes da cruz, é agora, depois da cruz. Agora,
apenas uma condenação. Meia então, meia condenação. Quantas condenação tem agora para você? Hã? Nenhuma quer dizer quantas. Ué, e o senhor acredita nisso? De olhos vendados. Quer dizer que eu e Deus não existe para a minha vida nenhuma. E o que faz a igreja aí fora? Te condena. Te acusa. Diz que você é um miserável pecador. Que você é o pó da terra. Ui, como eu orei assim. Senhor, eu não valho nada, eu sou um miserável. Você já orou assim? Ah, já passou por isso, né, presbítero? Senhor, eu não valho nada, eu estou aqui na tua frente, eu sou o verme de Jacó, papai da glória. É porque quanto mais muda a voz, Deus mais ouve. Acho que quando mudava a voz assim, Deus falava, ué, quem está falando aí? Porque quando aperta, fica assim, ah, pai, eu te amo, Senhor. Agora quando fica naquela soberba, Senhor, Jeová, é o crente tenor. Paulo disse, olha, agora que vocês estão depois da cruz, agora que Cristo já se ofereceu como um único sacrifício por nós, agora que Ele disse que já está consumado e pagou o mais alto preço por vocês, agora, nenhuma condenação há para os que estão na igreja pentecostal Jesus e Aliança. E o pastor me disse, esta é a igreja que prega a doutrina certa. Aí eu, opa, a mulher deste lado, o homem deste. Eu falei, não, essa é a doutrina certa. Aí eu fui para outra. Quando chegou lá, o pastor falou, esta é a igreja que prega a doutrina certa. Mulher aqui não usa batom, porque quem usa batom é pombagira. E eu, ó. Aí um dia eu peguei este livro que os crentes usam, mas não leem. Os crentes não lêem evangelho. Crente lê Bíblia, crente lê a palavra. E quando você o aborda, ele diz, eu já conheço a palavra. Aí você mostra isso, ele diz, isso é heresia. Tem condenação sim. Morre sem Jesus, morre sem Jesus. Quem é um eleito, é impossível morrer sem ele. Porque aquele que se une ao Senhor, já é um espírito com ele. Está inseparável do seu amor. Tem como morrer sem. E eu comecei então a ler. Não sabia ler, como não sei ainda. Saúda. Comecei a ler e disse, não existe condenação para mim. Porque me chamaram para ouvir o evangelho. E eu ouvi de capeta a Barrabás para a minha vida. E era condenação, era ameaça, eu vou ficar, o diabo vai pegar, e a viúva sem azeite, e a mulher que deu tudo, e você não dá, e acusação, e cada palavra ia me fazendo miserável. E vale quanto pesa, se você der, você é uma bênção. Se você não der nada, Deus não faz nada. Deus é movido pelo dinheiro. Só que eu li. Eu comecei a ler. E essas palavras para muitas pessoas parece estranha. Foi como eu disse, a mulher disse, o senhor pega umas coisas estranhas, o senhor fala umas palavras, eu estou na igreja, nunca vi isso, meu pastor disse que isso é heresia. É verdade, que se for heresia, foi Jesus que revelou a Paulo. Agora vem a bomba. Aí é que vem a bomba. Que olha o que diz no versículo de número 2. Olha, eles dizem que é solto. É que o senhor prega o versículo solto. Mas está aí, ó, li o 1 e 2, olha só. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus
te livrará. Te livrou. Livrou ou não livrou? Diga, estou livre. Livre de quê? Livre de quê? Da lei do pecado e da morte. Eu acho que você não está conseguindo emprego porque você está em pecado. Eu acho que você não consegue nada porque você está em pecado. Olha, você sabia que Deus está colocando essa doença em você porque você não dá dízimo? Não sabia não. Pois é. Diz que a lei do Espírito de vida em Cristo. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Diz que esta lei do Espírito da vida, diz que ela me livrou da lei do pecado e da morte. Eu estou livre de uma lei que me governava para baixo e que me matava. Esta lei do Espírito da vida em Cristo me livrou disso. Ui, mas ninguém me contou isso. Não há uma igreja do sistema que abra isso para o crente ler. Eles começam a ler, eles passam isso. Por quê? Me disse um bispo, mas se eu falar para a igreja que os filhos de Deus estão livres da lei do pecado, eles não vêm mais para a igreja. Eu disse, mas é isso que eles devem fazer, porque ninguém deve ir à igreja, porque eles são a igreja. Eles devem se reunir para a confraternização, para se abraçarem. Devem ir para sentir falta um dos outros, devem ir para exaltar a Cristo, devem ir para aprender a palavra que vocês ocultaram a vida toda, devem ir para celebrar em gratidão os benefícios da cruz. Mas vocês querem que as pessoas vão para a igreja para dar dinheiro a vocês, para vocês comprar carro importado, para vocês comprarem mansão, para eles serem humilhados, taxados de ladrão, de endemoniado, de rebelde. E eu estou aqui no nome do Cristo vive, na unção do Espírito Santo, para dizer que a lei do Espírito de vida em Cristo já livrou cada um dos filhos dele da lei do pecado e da morte, e que agora em Cristo nenhuma condenação há, nenhuma. E a igreja está aí fora contradizendo Deus, porque diz que eu estou livre do pecado e da morte. Não diz ou não diz? Diz. Pastor, significa então que eu posso ir ali tomar 2 garrafas de cachaça? Pode. Não deve, mas pode. Agora não pode é você chegar domingo que vem aqui de ressaca, que eu não vou dar água de coco não, tá, filho? Não vem pra cá de manhã com o olho vermelho, dando piripaque, tá? O senhor disse que eu estava livre da lei do pecado, eu fui lá e bebi. Ei, isso aí é obra da carne. O pecado aqui era o pecado de Adão que cobria a minha vida e me separava de Deus. Este pecado aqui que me separava de Deus, acabou. Isso aí que você está falando é uma obra da carne, isto é uma outra coisa. Coloca para mim aí Gálatas capítulo 5, digita aí Gálatas capítulo 5, versículo de número 19. Eu estou querendo hoje, hein? Vocês ficam me perguntando esses negócios aí, fica? Olha aí, Gálatas capítulo 5. Ora, as obras do Exu Carinana. As obras de quem? Então olha as obras da carne que são conhecidas aqui. Lá no sistema eles dizem que é demônio, tá? Aqui evangelho é conhecido como carne. No sistema onde ninguém lê Bíblia diz que é o demônio, diz que é a pomba que quica. Ora, as obras da carne são conhecidas e são
prostituição, que eles chamam de demônio da pomba gira, aqui Paulo diz que é obra da prostituição, impureza, lascívia, 20, idolatria, feitiçaria, a macumba, que eles dizem que é o Zé Pilantra, o Zé Pilintra, o Zé... Paulo está dizendo, não, isso não tem nada a ver com demônio. Feitiçaria, macumba, patuá, menininha do canto A, do canto O, isto é feitiçaria. Isto é uma obra da... Então não mistura o pecado de Adão que me separava de Deus com obra da carne. Obra da carne, se eu cometer, como eu sou filho, ele vai me corrigir, ele vai me disciplinar, e se eu continuar, ele vai me açoitar. Mas lançar a mão de mim ele não lança, porque eu estou debaixo agora da lei do Espírito da vida, que já me livrou do pecado e da morte. Então, quer dizer, porque eu estou livre do pecado e da morte, eu vou lá beber uma garrafa de maravo? Se eu for beber uma garrafa de marafo, meu irmão, Deus vai me disciplinar. E essa disciplina não quer dizer que Deus vai soltar a mão. Essa disciplina vai ser uma cirrose, vai ser uma besteira. É que tem cara que quando bebe ele vira logo um fazendeiro, ele vira logo um Mike Tyson, ele arruma logo uma disciplina para a vida dele. Diz que idolatria, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, 21, inveja, olha lá, bebedice, é o Zé Pilintra? É quem? A obra da carne. Então, o que o sistema chama de demônio e de pecado, a revelação da graça diz que não é pecado e nem é demônio, é uma obra da carne, e que vai gerar disciplina para a vida de quem pratica. Então os crentes que não conhecem a revelação da graça de Deus, se é que pode chamar de crente, porque crente é quem crê no Evangelho. Crente é quem crê, crente não é quem duvida. Ora, se está escrito no Evangelho que eu estou livre da lei do pecado e da morte, como alguém pode me chamar de pecador? Se eu estou livre, como um pastor vai dizer que eu vou morrer porque eu não dou dinheiro, se eu estou livre do pecado e da morte? Então eu creio no Evangelho. Mas a grande maioria das pessoas estão contradizendo a Deus, chamando ele de mentiroso. Olha o que Paulo disse em Romanos 10, 16 até o versículo 21, olha aí. Olha, mas nem todos obedeceram o Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Versículo de número 17, e assim, a fé vem pelo copo d'água, pela fita. A fé vem pelo lenço ungido. A fé vem pelo quê? A fé vem pelo quê? Agora, essa pregação é da lei ou é a pregação da graça, que é a palavra de Cristo? Então só pode vir fé para você acreditar quando você ouve a pregação de Cristo e não de Moisés. Depois ele diz no versículo de número 18, mas pergunto, Paulo fazendo pergunta aos romanos, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. 19, pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento também de Israel? Porque Moisés já dizia, eu vos porei em ciúme com um povo que não é nação, com gente insensata, apontando para os gentios, eu vos provocarei a ira. 20, e Isaías mais se atreve e diz, eu fui achado pelo que não me procuravam, e revelei-me aos que não perguntavam por mim. Olha que lindo. Deus usou o profeta e disse, Isaías, eu fui achado por quem não, eu fui achado por quem não procurava por mim. E os crentes estão buscando a Deus. Deus disse, não adianta me buscar, só vai me achar
quem eu me manifesto. Você pode buscar a Deus no monte, você só acha se Ele se manifestar a você. Ele disse: eu fui achado pelos que não me procuravam, e revelei-me ao quem não me perguntava por mim. Agora olha o que diz o 21, olha aí. Quanto a Israel, a lei, porém diz: todo o dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Sabe o que Deus tem feito? Estendido as mãos a um povo rebelde e contradizente. Olha, ouça. João Batista disse: eu batizo com água. Eu, João Batista, eu. Não é as igrejas, não é Isaías, não é Mateus, não é Lucas. Eu batizo vocês com água. Mas aquele que vier depois de mim, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. A igreja é rebelde e contradiz, porque continua batizando nas águas, mas o mais poderoso já veio para batizar com o Espírito Santo. Os pastores dizem: não. Se eu não batizar com água, vocês não são nova criatura. Deus diz: não, pastor. Quem está em mim já é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, pastor. Não. Aqui quem manda sou eu. Aqui eu sou o fundador. Eu sou o pastor presidente. Aqui vocês só tocam, aqui vocês só participam das coisas sagradas se eu batizar vocês. E Deus usou o profeta e está usando os meus lábios para dizer: todos os dias Deus estende as mãos a um povo rebelde e contradizente, anulando o que a palavra diz. Deus disse: só há um batismo, uma só fé e um só Senhor. A igreja diz: não, Deus está errado. Existe o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Existe o Senhor no céu e existe o Senhor da igreja, que é o pastor Geira. Deus disse: não. Eu não divido a minha honra com homens, eu não dou a minha glória a outro. Só existe um Senhor, está sentado no trono do universo, governa todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é único, é soberano, é Rei de reis, é Senhor absoluto dos senhores. E ele disse: todos os dias eu estendo a minha mão a vocês, mas vocês são rebeldes, vocês não aceitam que a lei do Espírito da vida já livrou vocês do pecado e da morte. E quando um grupo de pessoas desse se reúne, o pastor diz: Deus está me revelando que alguém aqui está em pecado. Só que ele esqueceu de dizer que a lei do Espírito da vida em Cristo já nos livrou da lei do pecado e da morte. Somos livres, amados. Isto é viver contra a Deus. A igreja tradicional ensina os seus membros a ir contra Deus. Jesus, nos dias de sua carne, disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem com ele não pensa, quem com ele não crê, espalha. Olha, livro histórico coloca máscaras. É porque vamos entrar no território da lei. João capítulo 6, versículo de número 37. Olha aí. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá. Não é passar para crente. Você vai aonde? Eu vou na igreja hoje que eu vou buscar a minha vitória.
É mesmo? Qual é a tua vitória? Eu bebo 2 garrafas de cachaça. Aí você vai na igreja para buscar isso? É só não pegar, porque a cachaça não pula para a boca, é só não pegar. Cachaça não pula para a boca. A única coisa que se pega sem levar na boca é sapinho. Tem ainda sapinho? Tem. É quem o Pai dá. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, disse o cabeça da igreja, ainda nos dias de sua carne, que de modo nenhum eu o lançarei fora. De quantas formas Deus pode te lançar fora? Ele disciplina, ele açoita, ele bate, ele bota de castigo. E quantas vezes ele me botou de castigo e eu ficava... Engole, Geraldo, engole, engole, engole. Tu é meu herdeiro, cara, eu não quero você assim. Meia hora depois estava tudo bem. Oh Deus, eu te amo. Oh meu filho. Aí, todas as vezes que eu ia dançar o Michael Jackson, Thriller, Deus, você é meu filho, cara. A você eu disciplino, eu corrijo, eu açoito. Te lançar fora eu não posso te lançar. A tua paternidade está reconhecida no céu com letra de sangue. Eu não te comprei com coisas preciosas como prata ou ouro. Eu te comprei com o meu sangue. Tu és o meu herdeiro. A mim você tem que me obedecer. Meia hora, porque é ruim ser disciplinado. Eu fui filho, hoje sou pai. É ruim ser disciplinado, mas meia hora depois eu brigo com meu filho, ele fica lá, mesma coisa. Eu vejo, oh Deus de mistério, oh manto, oh glória, oh terra. E o meu filho fica, engole o choro, engole. Aí eu vou à forra, né? Deus faz comigo, né? Engole, engole, Miguel. Ele... Se o é chato, é o que, Miguel? Nada não, pai, ah, papai. O sistema não gera esta confiança em nós. Tem muitas pessoas hoje que estão longe dessa confraternização maravilhosa, que os pastores dizem, você vai para o inferno. Ó, a irmã está assim, está pagando preço, está na moenda de Jeová. A irmã está na moenda de Jeová. E ele disse, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Depois ele diz no versículo de número 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que vocês se percam, que vocês se virem, quebrem a cara, fiquem pobre, miserável e bem feito, porque não fez a campanha certa. E a vontade do Eterno é que nenhum eu perca de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, faz assim com chave, diga pelo contrário. Geraldo, você vai se perder, Geraldo. Você não vai para o céu não, Zinfi. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Você sabe essa segurança que a lei do Espírito de vida gerou em mim? Você sabe essa certeza de que eu sou do Pai, estamos juntos? Você sabe essa confiança que amanhã, segunda-feira, tu não sabes, mas que Deus já preparou tudo, tudo está pronto. Sabe esse descanso que só o Evangelho da Graça tem? Você sabe essa coisa louca que se apresentaram aí fora, esta guerra da batalha do Armagedon, lutando contra o diabo, contra o Exu, contra a pombagira, e que a mulher não pode usar um brinco, batom, e que você fica essa loucura desesperada, porque tudo que você vê e toca é diabo. Descanse, porque a lei do Espírito de vida em Cristo já te livrou da lei do pecado e da morte. E Paulo diz em Hebreus capítulo 9, versículo 24, olha aí. Olha só, depois eles dizem que eu prego coisas estranhas, olha só.
Vê se não são eles que vivem estranho, olha só. Porque Cristo entrou num santuário feito por homens, por mãos. Olha, então a minha Bíblia é diferente. Porque ali diz que ele não entrou. Ué, se gastaram milhões de dólares para fazer uma catedral lá em São Paulo, no Brás. Se tomaram dinheiro das pessoas. Eu vi um irmão vendendo empada. Eu falei, essa empada, você não é daquela igreja? Está desempregado? Não, essa empada aqui é para ajudar na obra de Deus. Obra de quem? O senhor não está sabendo? Estamos construindo um grande santuário lá em São Paulo, um templo maravilhoso lá em São Paulo. Só o senhor não sabe das últimas notícias? Eu disse, o quá? Oi, quem não sabe das últimas notícias são vocês? Que Deus não habita em templo feito por mãos dos homens, e que nós servimos ao Cristo ressuscitado, e o Cristo ressuscitado pregou a epístola de Paulo aos Hebreus, e prego eu na autoridade do Espírito Santo esta manhã para quem me ouve, diz que o Cristo vivo, a quem nós servimos, não entrou em santuário feito por mãos. Entrou ou não entrou? Não entrou. E as pessoas vendendo empadinha. Nada contra vender empadinha, mas vender empadinha para enriquecer homens, para levantar templos de pedra, fraudulentos, quando Deus não habita lá. O templo em que Deus habita sois vós, o verdadeiro templo do Espírito Santo, selados, batizados, revestidos, transformados, cuidados e protegidos. Vós sois o templo. Viver ao contrário disso é chamar Deus de mentiroso, é contradizê-lo na sua palavra, e depois vem para mim dizendo que são crentes. Crente de quê? Crente de Bíblia fechada? Nós somos como os de Bereia. Nossa Bíblia está aberta. Diz que Cristo não entrou em santuário feito por mãos, que é a figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Depois ele diz no versículo de número 25, olha aí, nem ainda para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como um sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. 26, ora, neste caso, seria necessário que ele, o Cristo, tivesse sofrido muitas vezes desde antes da fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o... Aniquilou ou não aniquilou? Está aniquilado. Está aniquilado. Ora, se o pecado foi aniquilado pelo sacrifício da cruz, como é que eu posso te chamar de pecador? É porque eu bebi uma garrafa de cachaça. Ah, você é um carnalzinho. É outra coisa, mas nós não estamos aqui tratando de carne. Eu estou aqui tratando do Espírito. Da tua carne trata você, porque a disciplina não virá sobre a minha vida, irá sobre a sua. Este não é um local de reunião para tratar de carne. Não somos açougueiros, nós somos a Jerusalém celestial. Eu estou alimentando e cuidando do teu espírito, e no teu espírito tu estás perfeito, aperfeiçoado, com um único sacrifício apresentado por Cristo, quando na cruz ele disse que ele aniquilou pelo sacrifício dele mesmo, não por bodes nem por animais apresentado pela lei, mas pelo si mesmo o pecado. Ele aniquilou. Como é que você pode entrar aqui e eu falar para você, você é um pecador? Não arrumou emprego porque está em pecado. Não é assim nas igrejas? Desculpa, Lima, nas sinagogas é assim. Se alguma coisa está errada em você, é porque você está em pecado. Qual? Se ele aniquilou. Se alguma coisa está errada em você, está errado com o país. O país está numa crise. Quase 40 milhões de pessoas desempregadas. 40 milhões de pessoas então em pecado. São essa proposta que a igreja tem. Mas Paulo é claro, isto, meu amado, a lei do Espírito de vida não é a lei de Moisés. Ele tirou as algemas. Cristo veio trazer esperança, Cristo veio trazer segurança, e a igreja veio colocar medo, a igreja veio colocar pânico, a igreja veio trazer pesos e fardos. Cristo veio quebrar algemas, tirar medo, culpa e escravidão. Hebreus capítulo 12, versículo de número 18, olha aí. Ora,
Não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão e as trevas e a tempestade. 19. E ao clangor da trombeta e ao som de palavras trágicas que, quando a ouviram, suplicaram que não se falasse mais. 20. Pois já não suportava o que lhes era ordenado, porque até um animal, se tocar um monte, era apedrejado. Olha como era a lei de Moisés. Mas esse é o retrato da igreja. A igreja, se mascar um chiclete, não está com reverência. Se sorrir na igreja, Deus me livre. Ué, foi um vídeo nosso aqui, foi parar numa igreja pentecostal dessa aí, do fogo puro, do manto rosa. Meu Deus. O quê? Eles riram. Porque não pode rir. O pastor falou, papai. Ué, porque não pode falar? Não pode rir na igreja? Diz que o filho pródigo, quando voltou, numa analogia do pai, o pai mandou matar o boi cevado, aquele boi que não sobe morro, a carne dele fica massinha, ele é criado ali no cuscuz. Cuscuz. Diz que quando o filho chegou, e o filho saiu, tá? Na carnezinha dele, virou o Bob Esponja, gastou tudo, bebeu tudo que tinha para lá. Quando voltou, o que o pessoal falou, né? Cara, manto puro, né? Queima ele! Solta a mão sobre ele, papai da glória! Pai, vem cá. Pai, eu pequei contra ti, contra o céu e contra a terra. Pai, eu não sou digno. Tu é meu filho, rapaz. Passou fome lá? Fui eu que enviei a fome lá te disciplinando. Quis comer alfarroba de porco? Fui eu que não permiti que te desse nada. Mas tu é meu filho. Alô? Mata aquele boi cevado. Traz o meu anel guardado lá, o meu anel de selar. O filho espantado. Que isso? Isto é a minha graça. Manda dar um banho, faz a barba, coloca a alpargata nos pés, chama o sanfoneiro, manda fazer churrasco de picanha, chama o Mateus lá em Ramos. Manda fazer o melhor churrasco, porque este meu filho está debaixo da lei do Espírito da vida. Aí vem o certinho, né? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pés. Que é isso aí? O que tá vendo aí? Tá sabendo não? Não. Teu irmão, cara. Teu irmão voltou. Voltou? Veio com a herança dele? Não ficou a tua aqui? Teu pai gastou teu dinheiro todinho, tá fazendo maior farra. E o dinheiro dele gastou com tudo, mas papai não pode. Não pode o quê? Aí ele foi lá, bicudo, né, cara? Esse teu filho não, esse teu irmão. Mas eu nunca gastei nenhum cabrito. Não gastou porque não quis, tudo que é meu é teu. Sofreu, comeu alfarroba de porcos, ficou lá passando fome, e o pai disciplinando aqui na mente. Teve uma hora que ele disse: meu pai, pequei contra o céu e contra a terra, não sou digno de ser chamado teu filho. Quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui passando por necessidade? Eu sou da graça, gente, porque tem uma hora que o eleito bate
bate a mão assim, vê o cara entregando tudo no altar. Bota a mão assim, vê o outro ali tirando um caroço que só existe na mente dele. Tem uma hora que ele diz: eu levantar-me e irei ter com meu pai. Tem uma hora que a gente cansa das falsas promessas. Tem uma hora que a gente cansa das fogueiras bambas. Tem uma hora que a gente cansa das ameaças, da culpa, do medo. E a gente tem que se levantar nesse espírito da graça e dizer: o Pai me ama, o Pai me ama. Romanos 8:33. Romanos: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, corrige Paulo a sua confissão, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e são os bispos que intercedem por nós. Os apóstolos, apóstolo pode. Em graça, quem intercede por você é Cristo. Ele que vai na tua frente, Ele que vence as tuas guerras, Ele que peleja as tuas batalhas. Neste chamado da graça de Deus, não há honra para homens, não tem glória para homens. Homens não podem fazer nada por nós, nem bispo, nem pastor, nem apóstolo, nem papa, nem cardeal. Aqui no ministério da graça de Deus, quem intercede por você, por você, por você, por você, por você, é Cristo, o Rei dos Reis. Recebe aí, recebe, 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 recebe. Diz que Ele está à destra e intercede por nós. 35. Ah não, peraí, peraí. Agora, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Mas o meu pastor lá disse que o quê? O que o pastor disse que Cristo não disse? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos, presta atenção na frase, fomos, não somos, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em graça somos filhos, somos herdeiros. Depois ele diz no versículo 37: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes. 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, incluindo pastor, bispo, apóstolo, cardeal e papa, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Não sei não, hein? O Senhor prega a heresia. Ualá! Receba esta heresia, meu amado. Segurança.
Se isso aqui é heresia, campanha pregada na igreja que nem aqui tem, é o quá. Nada me separa do amor de Deus. E um cantor secular já disse: quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Deus me ama! Não importa, meu irmão. Eu errei, mas eu não sou um errado. Eu fracassei, mas eu não sou um fracassado. O justo não pode ficar caído, porque o Pai o ama, o sustenta com a mão. Levante a tua cabeça para frente, é que se olha. O que passou, passou. A igreja que gosta de ficar assim: eu sei o que você fez no verão passado. Deus me mostra aqui um irmão. Oh, gente, Deus me mostra aqui um cabra que pecou em 1949, em meados de agosto. Aí tem uma hora, né, espírito de adivinhação, que pega mesmo um cabra. Ih, rapaz, Deus fala aqui em meados de 48. Olha, é eu, vice. Hebreus capítulo de número 10. E disto nos dá testemunho também gerado. Quem é que nos dá testemunho do que nós vamos falar? O Espírito Santo. E nisto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, 16, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. 2 pontos, ele vai mostrar qual é a aliança. Porém vestido longo, porém coque, terno e gravata, porém proibição, não pode andar de bermuda, não pode comer maionese e relmas, nem miojo, nem galinha pintada de azul. Então vamos ver qual é a aliança. Vamos ver qual é a aliança. Porém no seu coração as minhas leis. Quem é que está dizendo isso? Quem está dando testemunho disso? O Espírito Santo. Porém nas minhas, é o Espírito Santo mesmo? Bota o 15, bota o 15, bota o 15, bota o 15, bota o 15. Não, a igreja da palavra, meu irmão, tem que ver se é mesmo. Chega de homens falando com suas teologias, tem que estar escrito. Diz que quem dá testemunho dessas coisas, porque tem 2 pontos ali, ele vai mostrar o que é o Espírito Santo. Porquanto após ter dito o quê? 16, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escrevereis. 17, acrescenta também, o Espírito Santo ainda acrescenta, também, de nenhum modo livrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Lembra ou não lembra? Até quando? Até quando? Para sempre quer dizer até quando? Para sempre. Aí o pastor vem aqui e diz: Deus está me revelando que tem um irmão aqui que ele está em pecado em 2016 para 2017. Era mais ou menos 1h15 da manhã. O Espírito Santo disse: isso é o pastor, porque eu de nenhum modo me lembro do pecado de vocês. E nem das suas iniquidades. E eu não me lembro, é para sempre. Isso aqui, quando vem a operação do erro, isso aqui quando a minha carne tenta fazer alguma coisa, eu me lembro da grandeza desse amor e digo: não, sou o templo do Espírito Santo, eu sou amado por Ele, eu tenho que dar um bom testemunho, porque Ele não lembra dos meus pecados. Ele poderia me crucificar, Ele poderia me esquartejar, mas Ele me ama. Os fariseus trouxeram uma mulher presa num ato de adultério. Os fariseus diziam: na lei
e ele estava ainda debaixo da lei, disse que essa mulher tem que ser apedrejada. Ele disse: tudo bem, mas a mesma lei diz que quem tem que começar a apedrejar é quem não tem o pecado. Então quem não tem o pecado, que atire a primeira pedra. Se fosse hoje nós tacávamos, nós não temos mais pecado. Um olhou para o outro, saiu para um lado, saiu para o outro. E quem é que ficou diante daquela mulher? O santo, o puro, o imaculável, o sublime, o feito mais alto que os céus, quem não tinha pecado. A mulher falou: lá vem pedra, lá vem paralelepípedo, lá vem rocha. Não, eu não estou aqui para te acusar. Eu sou o dono da lei do espírito da vida. Eu não te acuso, e eu não tenho nem pedra, eu sou a rocha eterna. Estou aqui para te levantar. Vai e não peques mais. Cristo não foi colocado aqui para te acusar, para te apontar. Ele aniquilou. Aniquilou ou não aniquilou? E o pastor me disse: então, para viver esse evangelho aí é fácil demais. Vem viver esse evangelho e experimenta 10 segundos ser disciplinado por ele. Vem sentir as dores na alma quando ele corrige, disciplina e açoita um filho. Você já passou por isso? Você já foi disciplinado, corrigido pelo pai? Só quem foi já sabe. Sistema não. Sistema, você vai lá, faz um jejum, está pago. Você vai lá, faz uma campanha, está pago. O pai deixa você livre como tu és livre, mas quando tu erra, ele corrige, disciplina e ele açoita. Amados, a lei do espírito de vida nos trouxe entendimento dessa graça, desse Deus maravilhoso. Paulo explicou isso em Colossenses capítulo 1, e já estou terminando, no versículo... calou, meu irmão. E a vós outros também, que outrora eras estranhos inimigos. Olha como é que nós estávamos longe do evangelho da graça. Olha, e a vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos a quem? Ao entendimento. Será que uma pessoa está estranho e inimigo por causa do entendimento e por causa das vossas obras mais, obras da carne, obras malignas, contradizendo Deus? Tem muita pessoa que diz crente aí, mas está contra Deus. É verdade. Amados, vou abrir só um parente rápido, ainda tenho 10 minutos. Olha só, coloca aí, Romanos capítulo 6, versículo 3. É só um parente, já volto para aí. Olha só, por favor, olhem só. Olha só, isso é um clássico. Ou porventura ignorais, estão estranhos ao entendimento, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados no rio Guandu. Fomos batizados nas águas batismais. Não é aqui, mas lá é. O irmão já viu o nosso batistério? Não, onde é, pastor? Atrás do púlpito, Santo dos Santos. Mandamos fazer um batistério aqui. E tem mais, tá? Como a obra é para o Senhor, não colocamos piso, colocamos porcelanato. Para Deus é porcelanato. Ou vocês ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, amados, alô, nós fomos batizados na sua morte, mas estávamos estranhos e inimigos a esse entendimento. E o pastor pegava a gente, bum, cada mergulho era um fresh. Coloca o versículo 6. Aí, 66, olha aí. Sabendo isto, que ficou nas águas o nosso velho homem, mas estávamos estranhos ao nosso entendimento,
E o pastor diz assim: quando você mergulhar aqui, vaso. Ah, como eu odeio. É um ódio santo, tá? Como eu odeio hoje quando alguém me chama de vaso. Porque eu passo aquele filme todinho. Que não é assim que chama vaso, né? Sabendo isto, que não ficou na piscina o nosso velho homem. Isso nem tem na Bíblia. Que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. O corpo do pecado foi destruído ou está na minha vida? Foi destruído. Aonde? Crucificado com ele na cruz. Mas é que nós estávamos estranhos a isto. Isso não pode ser prego na igreja, porque isso liberta você. E agora no fim do ano fretaram 4, 5 ônibus e levaram um montão de irmão lá para a cachoeira. Eu dei glórias a Deus porque dessa vez foi no verão, mas eles costumam fazer em agosto lá no Nepal. Ui! Que é isso, irmão? É o Espírito Santo. Espírito Santo nada, você está com frio, cara. Colossenses capítulo 1, eu abri um parênteses, Colossenses capítulo 1, versículo de número 21. E a vós outros que também outrora eram estranhos e inimigos no vosso entendimento, pelas vossas obras malignas, ruins, obras da carne, essas obras da lei. 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante a ele, miserável, desgraçado e pó da terra. Reconciliou vocês no corpo da sua morte, lá na cruz, e apresentou vocês a ele mesmo. Apresentou vocês santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É assim que Deus, lá do trono, quando vê você, vê dessa forma aqui. Os pastores vê pecador, vê miserável, vê tudo de ruim. Lá do trono Deus diz: eu não. Eu, quando olho para vocês, eu vejo o sacrifício perfeito de Cristo na vida de vocês. Em vocês eu não vejo nenhuma condenação. Eu vejo vocês aperfeiçoados pelo meu sacrifício. E tem mais, perante a mim, isso Deus falando, não eu. Perante a mim vocês são santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Agora tem que ter peito para viver essas verdades. Porque aí o pastor diz: mas não é bem assim. Por quê? Porque eu aprendi assim com meu pai, eu aprendi assim, o pastor lá na igreja. Bem, se você aprendeu com seu pai, aprendeu com a igreja, você ainda não aprendeu como convém, porque o dono da igreja diz que ele me vê assim, santo, inculpável e irrepreensível. Depois ele diz no versículo 23, olha lá que lindo, vamos? Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvisse, que é a graça de Deus, e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vocês só se vão ver santos, inculpáveis e irrepreensíveis se vocês ficarem presos ao evangelho. Saiu do evangelho, vem condenação. Saiu do evangelho, o pastor taca a culpa em você. Saiu do evangelho, entrou na lei, tem que dar o dízimo, tem que fazer campanha, vai perder a salvação. Olha a batalha do Armagedon. Ficou preso no evangelho, Deus diz: eu te vejo perfeito, eu te vejo santo, eu te vejo inculpável. Eu olho para a tua carne e vejo você segundo a carne. Deus, quando olha para você, vê o sacrifício perfeito de Jesus Cristo na tua vida. E se por causa desse conhecimento você querer dançar um Michael Jackson, ele disciplina, ele corrige e ele açoita, mas abrir mão de você, ele não abre. Foi dele a declaração do dono da igreja: quem está nas minhas mãos, ninguém o arrebata. Você não está na mão de um líder religioso, você não está numa placa da igreja. A tua referência não é a placa da tua igreja, a tua referência é o Cristo ressuscitado, que é o cabeça da sua vida. Essas verdades
são poucos que podem viver. Estas verdades são irrefutáveis. Deus não pode abrir mão de você. Se insistir no erro, Ele disciplina. Se insistir no erro, Ele corrige. Se insistir no erro, Ele açoita. Mas abrir mão de vocês, Ele não pode abrir. Vocês são propriedade exclusiva dEle. E eu termino com duas passagens. Salmos 89. Olha lá o que ele disse lá em Salmos: se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos. Segura. Então Deus começou a dizer já naquela época, por meio de Davi: se vocês pensam porque a lei do Espírito da vida cobriu vocês, se vocês pensam porque vocês estão na palma da minha mão e nada separa do meu amor, que vocês podem sair por aí fazendo o que vocês querem, se vocês usam desta liberdade em Cristo para dar lugar à carne de vocês, eu vou avisar uma coisa a vocês. Olha lá, versículo 32. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, 31. Se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, 32. Então eu punirei com vara as suas transgressões e com açoite a sua iniquidade. Paulo ele atualizou isso lá em Hebreus 12, 33. Mas jamais eu retirarei dele a minha bondade e nem desmentirei a minha fidelidade. Olha, não. Se vocês não me obedecerem, porque sabem que eu amo vocês, se vocês fizerem da minha graça libertinagem, se vocês começarem a usar desta liberdade que eu dei a vocês, esta segurança, e vocês meterem o pé na jaca, começarem a dançar Michael Jackson, eu vou punir vocês com vara, eu vou bater em vocês, porque o pai, ele disciplina o filho que ele ama. Deus disse: mas jamais eu retirarei dele a minha bondade. Ui! Que Deus maravilhoso. Jamais retirarei dele a minha bondade e nem desmentirei a minha fidelidade. Tem um cantor secular que diz assim: tu és fiel, Senhor, tu és fiel a mim. Mentira. Deus é fiel a Ele, que Ele disse que me amaria, e por isso, mesmo quando eu erro, Ele não me deixa de amar. Ele me disciplina, mas deixar de me amar é impossível. Uma vez amado por Deus, amado para sempre. Uma vez na palma da mão do Pai, na palma da mão do Pai para sempre. Uma vez protegido, protegido para sempre. Uma vez guardado, guardado para sempre. É que às vezes nós somos disciplinados, desprezados por Ele, nunca. Não violarei a minha aliança e nem modificarei os que os meus lábios proferiram. Abençoado por Ele, abençoado para sempre. Chamado de filho, filho para sempre. Sendo herdeiro, herdeiro para sempre. Punido quando errar, disciplinar e abrir mão dessa aliança, mas eternamente filho. Depois ele diz no versículo de número 35: uma vez jurei por minha santidade, e disse Deus: eu serei falso a Davi. Versículo 36: a sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Olha que lindo. Deus estava colocando o sol como testemunha da sua fidelidade.
Tem um 37? Deixa eu ver o que tem no 37. Ele, a posteridade de Davi, que chegou até Jesus e que nos colocou dentro disso. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Sabe o que eu entendo? Quando eu saio de manhã eu vejo o sol, lá está o sol como testemunha de que Deus não pode deixar de me amar. São as fiéis testemunhas do espaço. Quando chega a noite, a lua está lá testemunhando do amor de Deus sobre as nossas vidas. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Ele me ama. Eu não consigo entender que amor é esse. Eu não consigo entender que sentimento é esse. Existem coisas nesse mistério que a minha mente humana não consegue entender, mas eu aceito pela lei da revelação. Um Deus que tinha todo um poder bélico no céu, onde os anjos o adoram 24 horas por dia, dizendo santo, santo, santo. Esse Deus vem até aqui, se reveste de carne, entra entre os homens, desafia Pilatos, a cúria romana, foi humilhado, cuspido, taxado, colocaram uma coroa de espinho, onde deveria ter uma coroa de glória no rei do universo. Este rei é o humilhado, é assim coalhado, tudo isso por amor a nós. Nunca ninguém tão grande se fez tão pequeno para que os pequenos se tornassem santos, benditos, amados, gigantes na presença dele. Ele te ama com amor incondicional. Quem fez isso foi a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que já te livrou da lei, do pecado e da morte. E os vivos em Cristo digam: Abba, Pai. Amanhã é segunda-feira, tudo já está pronto. Meu pai já fez o melhor por mim. Você sabe de um pai que cuida do filho? Amanhã eu vou pagar a matrícula do meu filho. Comprei 2 pacotes de biscoito que ele pediu. Enchi a caixa d'água para ele tomar banho. Já alimentei o cachorro para que ele esteja seguro. Ele não sabe nada disso, porque é um menino de 13 anos. Mas eu não durmo enquanto não preparar o banho para ele, a comida amanhã, preocupado com o meu salário para sustentar ele. Assim e acima disso é o cuidado do teu Deus. Ele já preparou o melhor para amanhã. Receba aí a tua cura, receba a porta de emprego, receba, 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 receba o melhor do Pai. Se quiserem ouvir, vocês comerão o melhor. Doença, bate em retirada. Pobreza e miséria, vocês não vão prevalecer. Este é o povo da graça de Deus. Estes são o templo do Espírito Santo, são a habitação do Eterno. Inveja e olho grande são quebradas. Vocês têm um Deus que ama vocês, que pagou o mais alto preço na cruz. Ele não quer o teu dinheiro, ele não precisa do teu dinheiro. Você não precisa barganhar, você não precisa comprar a bênção. Tudo lhe foi dado por graça. Receba! Eu termino com a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo de número 21. Olha isso aí. Aquele ali é o Rei do universo, aquele que não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Eu estou olhando nesta manhã para aqueles que são a justiça de Deus. Sabe o que quer dizer isso aqui? Que ele foi o nosso
substituto. Quem tinha que morrer era você. Quem tinha que pagar o preço era você. Quem tinha que furar as mãos eram as tuas. Os clavos deveriam estar nas minhas. Eu sim era um vil pecador. Eu era miserável. Mas quem fez isso foi Ele. Ele olhou para você e viu que você não tinha condições de suportar tamanha dor naquela cruz. E aquele que cura estava sendo ferido. E aquele que exalta estava sendo humilhado. E aquele que honra estava sendo envergonhado. Ele foi o teu, o meu, o nosso substituto, para que hoje nós pudéssemos olhar uns para os outros e falar: ali está a justiça de Deus, ali está a justiça de Deus, aqui está, aqui está, aqui está. Nós somos a justiça de Deus. Assim é, assim seja, assim disse a graça de Deus. Vamos ficar de pé.